Uma ilha misteriosa, paraíso das ruínas amaldiçoadas e assombradas. 8 de junho de 2019. Os antigos deixaram para trás muitos mistérios espalhados nesta bola de pedra que chamamos de lar. Cada canto do nosso planeta parece ser o lar de algum enigma de outro tempo, alguma anomalia que essas pessoas deixaram para nós tentarmos descobrir por nós mesmos, tentando perscrutar através das névoas do tempo sem sucesso. São lugares envoltos em mistério e muitas vezes permeados de mitos e lendas, fontes do passado assombrado de uma época esquecida. Um desses lugares fica no Oceano Pacífico, longe da civilização, como a maioria de nós pode saber. Aqui na vasta extensão do mar encontra-se um lugar respeitado pelos habitantes locais, que permanece inexplicável e é um terreno fértil para teorias estranhas, mistérios arqueológicos e lendas estranhas. Entre as muitas ilhas dos Estados Federados da Micronésia, no Oceano Pacífico Ocidental, encontra-se um lugar bastante curioso, imbuído de seu próprio passado, colorido e de inumeráveis mistérios, espalhados sob o sol tropical e circundados por praias de areia branca. Aqui, ligado à costa oriental da ilha micronésica de Pohnpei e situado dentro de uma lagoa, encontra-se uma impressionante disposição de 92 ilhotas artificiais cortadas por canais e construídas com muros, colunas e outras estruturas megalíticas compostas de coral e basalto vulcânico. Ruínas de uma cidade antiga atolada em mistério. De fato, este lugar, chamado Namadol, conseguiu desafiar a maioria das tentativas de explicar suas estruturas, e a chamada Oitava Maravilha do Mundo, ou a Veneza do Pacífico, conseguiu permanecer um mistério desconcertante para isso. Ilha de Pohnpei. Entre os muitos mistérios dessas ilhotas, ninguém sabe ao certo por que eles estão aqui ou como suas estruturas enigmáticas foram construídas, e muito pouco é realmente conhecido sobre a história deste lugar. Sabe-se que Namadol serviu como a capital da dinastia Saldeleur até 1628 antes de abandoná-la misteriosamente, que diferentes ilhotas parecem ter servido a diferentes propósitos e que este lugar era habitado por sacerdotes e chefes de alta patente, mas considerando a total falta de qualquer registro escrito, que é realmente tudo que sabemos com certeza. Quanto à arquitetura megalítica, isso criou um enigma profundo entre os arqueólogos, já que ninguém consegue imaginar como eles fizeram isso. Acredita-se que a arquitetura megalítica de Namadol foi construída a partir de cerca de 1180-1200 DC, e as proporções dessas paredes e estruturas são vastas em escala. Muitos dos gigantescos touros de basalto usados para construir grande parte pesam de 5 a 50 toneladas cada, e há centenas deles meticulosamente formados em imensas paredes, medindo até 15 metros de altura e 17 metros de espessura. Não há nenhuma evidência arqueológica de qualquer tipo de tecnologia aqui que possa explicar que tais blocos maciços são movidos para cá de fontes distantes sobre o oceano içados, e nenhuma evidência em qualquer outro lugar na região de qualquer coisa que se aproxime desse tipo de engenharia. Tornar ainda mais confuso ainda é que, em vez de apenas construir essas estruturas em terra, as pessoas que as criaram, em vez disso, optaram por fazê-las sobre essas elaboradas ilhotas artificiais a um grande custo e esforço extra. O explorador Ivan McKerley disse sobre essa esquisitice: a localização peculiar da cidade levanta outra questão desconcertante. Por que foi criado nas águas do oceano e não na terra? Cada estrutura tinha que ser construída sobre um retângulo artificial especialmente construído na água, cercado por longas pedras de basalto e preenchido com grânulos de coral. 92 dessas ilhotas artificiais cobrem a área de 2,5 km². Porque os primeiros construtores tiveram essa ideia insana, exigindo o trabalho árduo de construir ilhas marinhas artificiais quando havia tantas ilhas naturais de recifes de corais aqui, ou quando podiam simplesmente limpar a costa de algumas palmeiras? Considerando a completa falta de registros escritos sobre sua construção e o vazio de qualquer coisa que se pareça com isso em qualquer outro lugar na história da Micronésia, tudo isso deixou dúvidas e especulações sobre sua construção, e como elas foram feitas depende muito de quem você pergunta. Os ilhéus têm uma tradição rica sobre as ruínas de Namadol.
Segundo eles, as estruturas existem desde antes mesmo de seus ancestrais chegarem, e eles acreditam que as enormes pedras foram magicamente levitadas para lá por dois poderosos feiticeiros antigos chamados Olisipa e Olosopa, que iriam criar a cidade e a próspera civilização dos reis Saldeleor. Os moradores afirmam que sob a cidade estão vastas redes de túneis e túmulos. Oficialmente, os cientistas não conseguiram realmente explicar como as rochas que compõem essas estruturas foram transportadas ou colocadas em prática, a tal ponto que não há realmente nenhuma teoria sobre como tudo foi feito. O mais próximo que chegaram é que os blocos foram de alguma forma transportados em enormes jangadas de madeira ou bambu, mas não há apenas evidências arqueológicas de jangadas tão grandiosas, mas experimentos modernos para replicar isso movendo colunas de pedra com balsas falharam com pedregulhos de apenas 1 ou 2 toneladas, quanto mais 25 ou 50. Tornar mais difícil estudar é que Nammadol é amplamente considerada um lugar profundamente sagrado pelos habitantes locais, que eles acreditam que deve permanecer intocado, e como tais escavações arqueológicas têm sido ativamente desencorajadas aqui, fornecendo mais obstáculos para aprender mais sobre isso. De fato, os moradores locais dizem que o lugar é invadido por espíritos guardiões que atacam aqueles que ousam entrar, e que os antigos reis colocaram potentes alas místicas contra estranhos neste lugar. Uma das únicas investigações arqueológicas realmente extensas sobre as ilhotas misteriosas foi feita em 1874 pelo antropólogo polonês Jan Kubary, após o que seu navio afundou prontamente para levar seus valiosos artefatos com ele. Outra história sobre a suposta maldição de Nammadol é o conto do arqueólogo inglês F.W. Christian, que supostamente entrou em um túmulo secreto dentro do complexo e encontrou os esqueletos de gigantes reais, medindo 10 ou mais pés de altura. Nunca saberemos se essa afirmação é verdadeira ou não, porque se diz que uma enorme tempestade castigou a área na época, fazendo com que ele abandonasse a investigação. Depois disso ele morreria de uma doença misteriosa no dia seguinte para levar o segredo desta misteriosa tumba ao túmulo com ele. Nos anos posteriores, em 1900, um governador alemão na ilha principal de Pohnpei, com o nome de Victor Berg, supostamente também encontrou um túmulo de gigantes e morreu não muito depois de causas misteriosas. Quer haja ou não uma maldição, tem havido muito pouca investigação científica sobre essas ruínas. No entanto, esses povos antigos fizeram isso, somos incapazes de fazê-lo mesmo agora com a nossa tecnologia moderna. As ruínas permanecem quase um enigma completo, e este ombro em geral, encolhendo dentro da comunidade científica com relação a Nammadol, deixou a porta aberta para todos os tipos de mais teorias marginais. Uma é que as estruturas foram realmente construídas pelos gigantes do folclore da ilha, e tem havido historias para apoiar isso. Além do conto de Kubary encontrando um túmulo de gigantes e o do governador alemão, havia caixões supostamente enormes feitos de platina removidos pelos japoneses pouco antes da Segunda Guerra Mundial, mas esses desapareceram nas névoas da história. Outras teorias são de que Nammadol é realmente o remanescente de alguma civilização perdida ou que é a localização real de antigas terras perdidas como Atlântida, Lemúria ou Nu. Há, é claro, a ideia de que alienígenas o fizeram, assim como as ideias de que ele foi construído por marinheiros gregos em 300 AC, e até mesmo que é algum tipo de dispositivo antigo de manipulação do tempo que funciona canalizando a atividade sísmica através das estruturas para vomitar na atmosfera e criar tempestades. Por enquanto, tudo permanece desconhecido. Ainda não sabemos quem construiu esse lugar estranho, por quê, ou como, e continua sendo um lugar onde lendas, mitos e esquisitices históricas se fundem num reino quase místico do inexplicado.